Bom, pessoal, estamos de volta. Mais informações para vocês. Mandaram um alô aqui para Thelma Cristina. Obrigado pelo carinho, Thelma. Um abraço para você aí, tá bom? Bom, vamos falar agora do Rio de Janeiro. Mais precisamente do município Rio de Janeiro, né? O prefeito Marcelo Crivella, né? Parece que não vai seguir o decreto imposto aí pelo Wilson Witzel. Vamos entender o que aconteceu aqui, né? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta dos nossos trabalhos, seja um apoiador, seja um colaborador. Parece, gente, que o Wilson Witzel junto com Dória não estão andando em sintonia com os prefeitos de seus estados, né? Olha só. Prefeitura do Rio decide manter seu cronograma de reabertura. Após uma reunião de seu comitê científico realizado na manhã de ontem, 7/6, no caso domingo, né? A matéria é de ontem, à noitinha. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu manter seu cronograma de reabertura econômica e não seguir as recomendações decretadas pelo governo do estado na última sexta-feira, 5 de junho. O plano elaborado pelo governo do Rio prevê uma abertura mais ampla de estabelecimento, como shoppings, pontos turísticos e restaurantes, que só serão autorizados a abrir as portas pela prefeitura em etapas posteriores de sua retomada, né? O Wilson Witzel, que vinha fechando literalmente tudo até agora há pouco, né? Defendendo o isolamento literalmente fechado, de uma hora para outra ele resolveu, abrir praticamente de uma forma um pouco meia rápida, né? E aí é interessante que isso vai na contramão da política dele. Eu não entendi muito, mas vamos lá. O governo do estado explicou ontem que seu plano é uma recomendação a ser avaliada localmente pelos municípios e não uma imposição. Com a decisão da prefeitura, os estabelecimentos na cidade do Rio de Janeiro devem continuar a observar o cronograma municipal. A cidade iniciou na semana passada a primeira das 6 fases da retomada econômica após o isolamento social. Cada etapa tem duração prevista de 15 dias, mas o avanço no cronograma dependerá da avaliação de critérios como número de mortes, taxa de transmissão e ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, UTIs. Ou seja, o prefeito resolveu ir com cautela na reabertura, né? Por partes. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, concedeu uma entrevista coletiva ao lado de secretários na tarde de ontem, 7, no caso domingo, né? O subsecretário e integrante do comitê científico da prefeitura, Jorge Darzio, disse que o decreto estadual surpreendeu as autoridades municipais, até pela forma da política que o Witzel vinha, né? Fecha tudo, prende tudo, amarra tudo, esconde tudo, sapeca tudo lá pra dentro. Aí de repente o cara manda um decreto, mesmo que seja uma recomendação, mas ele abre praticamente, né, uma abertura um pouco mais ampla, mais rápida. Vem totalmente, é tipo aquela história, fechou de vez sem nenhum estudo e quer abrir de vez sem nenhum estudo, né? Vamos lá. A decisão do governador nos surpreendeu porque não havia nenhum estudo anterior à assinatura. E olha que essa turma só fala em negócios científicos, né? De repente, solta o negócio da assinatura desse decreto, que pudesse dar sustentabilidade para que esse decreto pudesse ser apresentado. Daí a nossa manifestação no sentido de continuar no projeto da prefeitura, disse Darzio. As recomendações que o governo do estado nos fez serão atendidas dentro da ordem cronológica e dos parâmetros que foram estabelecidos antes, disse Crivella, que afirmou ter uma preocupação grande com a piora dos números, que levaria a retroceder o desconfinamento. Uma abertura ampla, geral e irrestrita poderia nos levar a uma situação que não queremos ter de novo, que é aquela situação de maio, com 4,7 mil óbitos a mais. É aí que está a chave da coisa, gente. A impressão que dá é que é o seguinte: nesse momento, o que está acontecendo? As narrativas, né, do Covid-19, do isolamento, estão todas indo por água abaixo. Os governadores que antes estavam usando o isolamento
né, para fecharem contratos com empresas sem licitação, com a penca, né, de contratos aí absurdos, valores altíssimos, notas fiscais que deveriam ser de 22 mil eram feitas com 250 mil reais, enfim. E aí o que acontece? Tudo isso, esse tempo, a pandemia já está começando a não ter mais o efeito, né, que vamos dizer assim, possa manter a base do isolamento, fechado tudo, né? Eles estão começando a ver que já está na hora de começar a abrir. Isso para eles tem sido um problema, porque se voltar a retomar a economia, né, vão ter que voltar a fazer contratos com licitação, uma coisa mais fiscalizada, uma coisa mais difícil de burlar ultimamente. E aí é como se o Witzel quisesse dizer o seguinte: cara, eu preciso trazer o caos de volta. Não sei se vocês pensam do mesmo jeito que eu, né, mas é um pensamento. E aí eu preciso trazer o caos de volta. O que eu vou fazer? O povo quer sair do isolamento. Eu vou fazer um decreto aqui mais amplo, né, abrindo praticamente tudo, e aí o pessoal vai aderir a isso, a pandemia vai se instaurar de novo. O que acontece? Mais isolamento novamente no futuro, mais contrato, mais dinheirinho, ou seja, porém, Marcelo Crivella resolveu não entrar de sola nesse negócio, e para evitar uma futura retomada da pandemia, de novo, ele resolveu ir com cautela. Além da decisão de manter seu cronograma, a prefeitura anunciou ontem que receberá hoje um carregamento com 162 respiradores que chegarão em voo da Letem, que pousará nesta madrugada no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. O voo também trará equipamentos de proteção individual. Parte dos novos respiradores permitirá que a prefeitura ceda equipamentos a outros municípios fluminenses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, tá aqui a matéria, né? Vamos aguardar para ver, né? Vamos ver se o equipamento que vai chegar no Rio de Janeiro também vai chegar sem defeito, vai chegar tudo certinho, tudo bacaninha, sem nenhum problema. Agora, é estranho, né? É estranho essa atitude do Witzel, né? Para quem vinha fechando até boca de cachorro com Durepox, né, para evitar tudo, de repente, né, resolve do nada emitir um decreto, vamos liberar geral, até porque, gente, dá uma paradinha, a Iabas acabou de, né, eu achei interessante a atitude dele. Foi, na verdade, o Witzel, né, meio que tá num desespero aí, já que você pode prestar atenção que ele começou a tomar algumas ações meio estranhas depois que a PGR e o STJ e a PF no encalço dele, né? Primeiro ele começou a demitir um monte de gente que estavam ligados aí à prática da corrupção, né, ou ligados a quem foi preso. Depois, por último, ele, né, também fez uma reunião esses dias. Depois dessa reunião, a reunião que durou até altas horas da madrugada, e acabou demitindo mais algumas pessoas ali. E depois nós tivemos a retirada da Iabas, né, que na verdade nunca deveria ter sido contratada, mas ele veio com aquele papinho de que a Iabas é do governo Cabral e não sei o que. Pô, mas quem contratou no governo atual não foi o Cabral, foi o senhor, né? E aí o que acontece? A Iabas pegou 7 hospitais, só entregou um, né? De 9 hospitais ao todo, 7 ficou com a Iabas, só um foi entregue. E aí depois ele foi lá e tirou a Iabas, o governo do estado assumiu as obras. Eu achei interessante. Por que o governo não assumiu desde o início essas obras então? Se ele tinha estrutura para isso, para que contratar uma empresa que gastou uma fortuna? Quando eu falei dos 22 mil e o coisa a nota fiscal de 250 mil, perdão, eu estava falando justamente da Iabas. A Iabas fechou um contrato com o Rio de Janeiro de 800 e poucos mil reais. Né? Uma hora a gente lê algumas informações de 770, outra hora de 820, mas o valor fica aí entre 700 e 800 e pouco, né? Um contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro, de 700 a 800 milhões de reais. E aí o que aconteceu? Nós tivemos superfaturamento em várias negociações da Iabas, né? A Iabas foi contratada dentro desse valor aí, sem contrato de licitação, né? E, enfim. Depois a Iabas saiu, agora foi para São Paulo, né? Agora o Covinhas é quem contratou a Iabas. Se não me engano, foi 114 milhões de reais que São Paulo vai investir na Iabas aí, para ela, já que ela parou de pilantrar no Rio, né? Ficou sem lugar para pilantrar, levaram ela para São Paulo. A minha pergunta é
Só tem Aiabas para fazer esse tipo de serviço? Quer dizer, só tem essas empresas investigadas? Será que não tem nenhuma empresa por aí que dá para se contratar que não esteja envolvida em corrupção? Não dá para entender. Enfim, e aí é como se de repente o Witzel visse, né, que a fonte que estava aberta está começando a se fechar por conta que o isolamento já não está dando mais para segurar, as pessoas estão começando estão sendo curadas, as que estão sendo infectadas, o número de mortes já não é mais como antes, graças a Deus por isso, apesar de estarem brigando aí por números, né, quando na verdade deviam estar brigando por vidas, né? Mas nós temos visto aí esses dias um fuzuê danado por causa de um site, por causa de números que estava no site. A minha pergunta é, o que é mais importante, o número dos sites ou as pessoas que morreram? Né? É como se essa turma gostasse de ver números de pessoas mortas, né? Mas deixa pra lá, não vamos entrar nesse mérito agora não, né? E é como se de repente, né, ele visse que falou, cara, a coisa tá desandando, preciso dar um jeito, o que eu faço? Como é que eu faço para... E aí você abre literalmente o comércio, tudo de novo, de uma forma a fazer as pessoas entrarem em contato e quem sabe novamente voltar, porque eu não vejo explicação, caramba. Né? Você pega, por exemplo, apesar de tudo, o João Dória em São Paulo está fazendo uma abertura do comércio em fases. Né? Criou lá umas 5 fases, né? Vermelha, laranja, blá 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 blá, né? E está reabrindo o estado em parte de fases. Né? Outros, todo mundo está fazendo. Aí vem o João Dória, vem o Witzel e pula essas fases. E quer dizer, é estranho, o cara pede um isolamento total, de repente o cara abre a mão de tudo. É como se você faz de 0 a 80 ali. Né? Não é nem 8 nem 80, né? Nem 0 nem 80 ali, enfim, não dá pra gente compreender o pensamento do Witzel aí, e a não ser que leve para essa explicação. Tá acabando a desculpa, preciso trazer de volta aí um certo cauzinho, que é a única explicação que eu vejo. Não sei se vocês entendem meu ponto de vista, né? Porque quem vive usando o tempo inteiro estudos científicos, falando em ciência, em tal, de repente abre mão do negócio sem um estudo científico, sem nada. Meio esquisito, mas vamos tocar o barco para frente, né? Pelo menos o prefeito do Rio de Janeiro, né? Ele vai manter, mesmo não vai aderir ao decreto, ele vai manter a abertura devagar, com calma, já que estava nessa situação toda. Eu acho que a atitude do prefeito está sendo uma atitude correta, assim não vai dar margem para depois trazer uma certa narrativa aí não agradável. Mas devagarinho vai se abrindo, ele colocou aí 15 dias mais ou menos, né, entre uma fase e outra. Vamos aguardar para ver no que vai dar, tá bom? Bom, gente, como eu falei para vocês, a ação do Witzel é meio esquisita, né? Foge ao padrão do que ele vinha trazendo. Mas vamos esperar para ver no que vai dar aí o resultado disso. Canal Brasil Notícias, espero que o Rio de Janeiro passe por essa fase, em breve esteja totalmente voltando à normalidade de antes, né? Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Um abraço para vocês.